E aí, nação, pré-jogo no ar. Atrasado, mas chegou. Vamos falar do jogo do CSA, né, contra o Ferroviário, hoje às 7h30, todas as informações aí pra vocês. Então, pega a sua calculadora e vem comigo que tá no ar o nosso pré-jogo completo. Já se inscreve aqui no canal, dá o like pra dar uma forcinha pra gente e vamos embora dar uma olhada na tabela, porque falei de calculadora, porque temos aí a tabela. Se você não pegou a calculadora, não tem problema não. A gente traduz aqui para vocês o que significa a tabela agora, né? E a gente já vê aí que o time do CSA tá um ponto apenas da zona do rebaixamento, que tem o Confiança aí com 13 pontos. E a gente já vê também que temos nessa partida um duelo direto com o do CSA contra o Ferroviário. Ferroviário com 12 pontos pode chegar a 15 e ultrapassar o time do CSA, que já cairia uma posição. Fora que Confiança e Sampaio Correia, se empatarem os seus jogos, chegam aos mesmos 14 pontos do CSA e ultrapassam a gente também por conta do saldo de gols, que o nosso é muito ruim, principalmente ali por conta daqueles 5 que a gente tomou do Atlético, né? Aquilo dali atrapalhou demais o nosso saldo de gols, mas que o pior da equipe do CSA, não digo nem em seu saldo de gols, falo da pontuação mesmo. Estamos numa situação bem delicada na tabela de classificação, né? Como dá para ver, tá nítido aqui agora na tabela aí, né? Então, esse jogo é crucial para o time do CSA, pode trazer pra gente um respiro, uma salvação aí, mas também pode deixar a gente atolado até o pescoço em merda, né? Então é essencial para a equipe do CSA vencer esse jogo, para escapar dessa situação ruim, para evitar que o Ferroviário também ganhe pontos, já que a gente está observando aí um duelo direto entre CSA e Ferroviário, né? Então, ganhar esse jogo aí é crucial para o time do CSA. E aí também a gente olha para quem está à nossa frente, né? Vencendo esse jogo, poderemos chegar a 17 pontos, mesma pontuação do Náutico. Não vamos passar os caras por conta do saldo de gols, né? Que o nosso é horrível, mas damos um salto aí, uma melhora e uma respirada na tabela de classificação. Não falo nem pensando em G8, porque hoje é uma realidade totalmente diferente. Os 14 pontos do CSA são 6 a menos do que o Tombense, né? E nessa rodada é possível que essa pontuação até aumente, né? Então vamos focar no nosso, que é ganhar esse jogo agora, se afastar da zona do rebaixamento e depois a gente joga em casa contra o próprio Náutico, né? Outro adversário aí na sequência do CSA, mas que hoje a gente precisa pensar na nossa pontuação, né? Para sair dessa situação incômoda do CSA. E, gente, falando aí também sobre o jogo em si, o Ferroviário não é um bicho de 7 cabeças, né? A gente já foi lá fora, ganhamos aí do Confiança, ganhamos aí do ABC, isso recentemente. Vemos aí 2 derrotas consecutivas que atrapalham aí as pretensões do CSA e trazem preocupação de novo, trazem de novo aquela preocupação da equipe para a equipe do CSA em relação a rebaixamento, mas o time do CSA nesse jogo agora joga contra um adversário direto, né, de mesma faixa aí de tabela e que a gente pode sim ganhar. Nesse jogo tudo pode acontecer. E também a gente tem algumas ausências, né? Alguns jogadores não vão poder jogar essa partida. O Gustavo Nicola suspenso e o Matheus Santos suspenso também, né? Que foi expulso nesse último jogo. Mas a gente tem alguns retornos. Eduardo Biazos retorna à equipe do CSA. O Richard e o Jean Kleber também estão reintegrados, recuperados de lesão, então vão poder compor o elenco do CSA para esse jogo. O Richard voltando no ataque é importantíssimo. Até agora a gente não tinha ninguém que conseguisse entrar no lugar dele e ser o cara que conquistasse a posição, né? Então acho que ele voltando agora é um reforço aí para a equipe do CSA. E temos também o Gustavinho,
que entrou bem, né, nos jogos em que ele chegou do CSA e que não estava iniciando de titular por conta de estar se recuperando. Então, vamos tentar armar a equipe do CSA sem esses jogadores. No gol, não acho que ele vai mudar o Yuri Senna, né, mesmo com toda a insegurança que está transmitindo para a torcida, não sei se ele vai querer mudar, né, nessa posição. Na defesa, temos aí já uma mudança certa, né, que é a ausência do Matheus Santos, e aí eu acho que ele deve colocar o Eduardo Biazos no lado esquerdo, como é canhoto, e do lado direito deve entrar o Matheus Mega, que foi o titular nessa última partida, a não ser que ele queira manter a zaga que jogou lá o segundo tempo, Matheus Buiatti e Matheus Mega, né, então a gente fica nessa dúvida. Do lado esquerdo, temos lá o Roberto, titular absoluto do lado esquerdo. Do lado direito, eu mantinha o Rafinha naquela posição. Tô confiando mais no Rafinha do que no Lucas Marques. No último jogo, o Lucas Marques foi péssimo no lance da expulsão do Matheus Santos, né? Ele dá o contra-ataque ali do meio de campo que deixa o Matheus Santos na berlinda lá, né? No mano a mano contra um atacante de velocidade. E aí faz a falta que tomou o cartão. Nesse lance até eu acho que é mais culpa do Lucas Marques do que do próprio Matheus Santos. Então eu utilizaria o Rafinha. No meio de campo a gente tem o Buga e possivelmente vai entrar ali o Caleb, que é quem vinha entrando, né, nessa posição. Lá do meio pra frente a gente tem o retorno do Richard pela esquerda, não sei se ele joga de primeira porque ele tá voltando aí de lesão. E do lado direito a gente fica também na dúvida, né? O Gustavinho vai estar 100% para essa partida? Espero que sim, porque a dobra de laterais que o treinador testou não deu certo. Então a gente tem que buscar algumas outras alternativas. O ideal seria o Richard e o Gustavinho voltarem, né? Que eu acho que foi a dupla de atacantes pelo lado de campo que começou a dar certo a equipe do CSA. Foram com eles dois, né? Então eu voltaria com eles dois. Na ausência da possibilidade de um deles, o Robinho também é um cara que tem entrado bem na equipe do CSA, então pode ser uma arma também. No meio de campo, o Brian, apesar do time do CSA ter anunciado um novo atacante e ele saiu no bid, né, que é o Álvaro, que chega aí também para reforçar a equipe do CSA, já tá inclusive no bid, como eu falei, e pode jogar nessa partida, sendo que eu não vi aí informação do CSA de que ele embarcou para Fortaleza para jogar esse jogo, então eu não sei se ele vai estar à disposição no jogo de hoje já, né? Já que ele saiu no bid ontem, ele poder jogar pode, mas se ele viajou, aí eu já não sei, né? Mas enfim, temos aí já mais um reforço, mas eu acho que deve entrar aí mesmo o Brian, tá? E no ataque é o Thiago Marques, né? Não tem outro ali, mas assim, o Thiago Marques, como eu falei lá no jogo passado, ele ficou meio que como um a menos no segundo tempo. Fez o gol, sendo que depois disso ele bastante cansado, né, em campo, se arrastando dentro de campo, era -1, né? Não dava uma carreira ali pra ajudar os caras e tal, ficava andando lá no ataque. Então eu acho que ele precisa recuperar uma forma física, né? Ou melhorar essa forma física, porque se ele sabe que vai ser tão acionado assim como o principal atacante, ele precisa aguentar o jogo inteiro. A realidade é essa, tá? Então, precisa dar essa acordada aí também o Thiago Marques, ou até precisaria de uma sombra para ele, mas eu não acho que o time do CSA vai fazer isso, vai contratar um atacante novo, tendo só o Thiago Marques lá. Não acho que vai contratar outro só para fazer sombra agora nessa reta final, né? Até a contratação do Álvaro, meia, o pessoal ficou meio que sem entender ali, porque para jogar 5 jogos e tal, né? Claro que a gente ainda acredita no milagre do time do CSA dar uma melhorada, subir na tabela e conseguir uma vaguinha lá no G8, mas a realidade da gente hoje é totalmente diferente. Então, tem todos esses detalhes aí sobre a equipe do CSA, certo? Então, é isso. Eu, do jogo passado, eu sacaria o Lucas Marques, né? Acabaria com essa dobra de laterais, deixava o Rafinha na lateral direita. Testaria, né, para ver se estão 100% Gustavinho e Richard. Caso um deles não possa jogar, eu entraria lá com o Robinho, né, no ataque. E é isso, cara. Não tem muito mais a adicionar sobre isso, mas que a gente tem aí a transmissão do jogo, né?
O CSA divulgou aqui a transmissão pelo Nosso Futebol Mais, tá? Aqui no card que o próprio CSA divulgou. Mas me passaram que o jogo vai passar apenas no Zapping, né? E realmente, quando a gente abre o perfil do Nosso Futebol, ele não aparece o jogo do CSA com transmissão, tá? Não aparece a transmissão aqui no jogo do CSA. Então a gente fica na dúvida aonde vai ser essa transmissão, mas vamos passando aí para vocês como vocês podem assistir a esse jogo do CSA, beleza? Então fiquem ligados lá no nosso perfil @porta-voz do Azulão, que a gente vai estar trazendo todas essas informações aí para vocês sobre o jogo, beleza? 7h30, então, começa aí a partida do CSA. Após o jogo temos a nossa análise e a nossa live pós-jogo como tradicional. Beleza, amigos? Muito obrigado pela presença de todos aqui no canal. Tamo junto e até o pós-jogo, hein? Valeu!